Ô, Sandro, sabe que você não precisa ser especialista em alguns assuntos para ver que o negócio, né, não pega bem, né? Aquela coisa que você fala assim, não foi bem, poderia ter sido melhor, né? O que está acontecendo? Você não precisa ser comentarista, por exemplo, de futebol para entender quando um jogador perde um pênalti, por exemplo, né? Fala, pô, o cara perdeu um pênalti, um lance capital, algo fácil ali para ser realizado. Tipo Não contra a precisa ser Croácia, né? É tipo isso, Ivan Brandão. Ô, Sandro, desculpa, rapaz, Nada. estava com o Ivan até ontem. E tem aquela história também, né? Acabou a luz no seu bairro. Você não precisa ser eletricista para falar, pô, algum problema deu, né? Eu estou falando isso porque você não precisa ser advogado, né, jurista, juiz, para entender que não pegou bem, para dizer o mínimo, a primeira tentativa de depoimento, se é que é possível chamar assim, do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres. Né? O Anderson Torres foi preso a pedido do ministro Alexandre de Moraes, depois daquela terrível ação dos golpistas em Brasília, quando os prédios, né, do Congresso, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal foram invadidos. E o ex-ministro, à época, era o secretário de Segurança do Distrito Federal, ou seja, era a competência dele evitar que aquele caos acontecesse em Brasília naquele domingo. Só que aí o Anderson Torres, que sempre foi aliado do presidente Jair Bolsonaro, nem em Brasília estava, mesmo sabendo que o bicho ia pegar. Ele estava nos Estados Unidos, dizendo que estava em férias, mas na teoria as férias dele não tinham começado ainda. E aí foi aquela confusão que todo mundo viu, né? A polícia praticamente não fez nada, a polícia de Brasília. Os apoiadores do Bolsonaro foram lá, promoveram quebra-quebra, destruição, tudo aquilo terrível na tentativa de golpe naquele domingo na capital federal. Aí o ministro Alexandre de Moraes foi lá, deu a canetada, terminou a prisão do Anderson Torres. E além disso, também busca e apreensão nos endereços dele. E aí foi quando encontraram aquele documento, né, esquisito para dizer o mínimo, né, aquela minuta golpista que foi achada na casa do ex-ministro, com a possibilidade ali, de uma canetada e o Bolsonaro dar um golpe e continuar no poder. Desde então, o que a gente tem do ex-ministro Anderson Torres? Né? Primeiro que ele estava junto com o Bolsonaro aqui na região de Orlando, na Flórida, o que, convenhamos, para quem é secretário de Segurança, que teoricamente tem o dever de evitar o que a gente viu naquele domingo, né, tá com o Bolsonaro não é a melhor coisa. Ele poderia estar lá em Brasília, né, administrando, coordenando as ações da segurança, mas não é isso que se viu. Aí teve essa minuta, que o ministro disse que ele pegou de alguém no meio do caminho, em vez de jogar fora, levou para casa. Algo também estranho, a minuta estava escrita com aquelas palavras do juridiquês e tudo mais. E aí, quando ele foi preso, né, finalmente foi preso, teve a história do celular, que é uma das coisas mais estranhas. Né? Hoje todo mundo anda com o celular no bolso, para cima e para baixo. E o ministro disse que esqueceu. Ah, esqueci. Ah, que coisa, você viu só, rapaz, esqueci. Bom, algo estranho já estava totalmente construído aí. Aí ontem foi o dia da o primeiro depoimento, a primeira audiência do ex-ministro Anderson Torres. E aí, o que você espera, né, de quem não tem nada a dever? Né, daquela pessoa que foi presa injustamente, que foi levada para a delegacia, está na penitenciária, está no batalhão, caso aqui do ex-ministro, né, que ela apresente provas, argumente, diga, olha, eu preciso sair daqui, eu não tenho nada a ver com isso, eu fiz o que estava ao meu alcance naquele dia, falei com o comandante tal, determinei tal ação, meu celular, sei lá, eu estava tão abilolado, tal, preocupado, né? Essa situação me deixou tenso, mas vocês podem pegar o celular, o endereço é esse, tá lá com a minha mulher, entrem lá e pegam. Aquela minuta golpista que acharam na minha casa, rapaz, eu nem lembrava mais dela, sei lá, foi um maluco que me entregou na rua, até tentei prender o cara, mas o cara saiu correndo, vai saber. Enfim, você conta uma história, você tenta de alguma forma justificar e sair da cadeia, né? Sair embora, ter liberdade. A coisa que mais quem está preso quer é argumentar de alguma forma, se defender para ir embora. Mas não foi isso que aconteceu nesse primeiro depoimento do ex-ministro, que foi orientado ali pelos advogados dele a aguardar as informações todas, o acesso aos autos do inquérito, né, e marcar uma nova data, que pode ser na semana que vem, para que ele fale
E isso, evidentemente, que você não precisa ser jurista, você não precisa ser advogado para falar, peraí, se o camarada não está devendo nada, se ele não tem nenhuma ação que, digamos, abriu as porteiras ali para os apoiadores do Bolsonaro promoverem o quebra-quebra naquele domingo. Se a minuta que encontraram na casa dele, né, não foi ele que redigiu, ninguém da equipe dele e tal, enfim, algo que ele disse nas redes sociais. Se o celular dele não está escondido porque ele não quer que a Polícia Federal apreenda e tenha mais informações. Evidentemente que a Polícia Federal tem condições de ter acesso a informações no celular de qualquer um, né? A gente sabe que o negócio está muito mais fácil hoje em dia, tem tecnologia para isso. Mas, enfim, se ele tem tudo certinho, tudo bonitinho, né? Nada a dever, o que você espera? Ainda mais de alguém que foi ministro da Justiça, alguém que era secretário de Segurança Pública até ontem de Brasília. Que essa pessoa dê declarações, justifique, defenda a sua honra, sua história, seu nome. E não foi isso que aconteceu. No primeiro depoimento ele não abriu a boca, nada de legal, não há nenhum problema em não querer falar nada, mas não soa bem, não cheira bem. Né? Não é isso que se espera daquele que não tem nada a dever, que não tem nenhuma culpa no cartório ou, no caso, nenhuma culpa no golpe. É lógico que a gente vai continuar acompanhando. O ministro, evidentemente, foi ministro da Justiça, então sabe como as coisas funcionam. Né? Não vou dar aula para ministro do que ele deve ou não deve fazer, mas é evidente que não cheira nada bem essa história. Desde o começo, a culpa do Anderson Torres no cartório cada vez parece ser mais clara. Seja simplesmente por não ter feito nada naquela invasão, seja por ter desenhado um golpe com essa minuta que foi encontrada na casa dele, seja com ter sumido com o celular dele, que sei lá que tipo de troca de mensagem, de informação vai ter. Não está cheirando bem essa história. O ministro pode estar apostando numa coisa que a gente já cansou de ver no Brasil, que é a impunidade, onde mesmo aqueles que são pegos em flagrante acabam mais dia, menos dia saindo, mas eu não toparia ficar mais um dia preso caso tivesse certeza de que eu não fiz nada, de que eu não tenho culpa nenhuma. Falaria naquele momento, defenderia minha honra, mesmo com o advogado sugerindo esperar ter acesso aos autos, porque essa história cada vez mais cheira mal. A Polícia Federal está realizando um trabalho, já prendeu manifestantes, já prendeu alguns incentivadores, inclusive de grana, e agora está indo atrás de autoridades. O Torres já está atrás das grades, e mesmo que ele fale, mesmo que ele invente a história mais linda do mundo no próximo depoimento, aparentemente a chance dele sair está sendo cada vez mais difícil. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, Sandro.